Olá, candidatos, tudo bem? Como que vocês estão? Tranquilos? Professor Carlos Evangelista, especialista em direito militar, e nós estamos estudando o RDPM, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, Lei Complementar 893 de 2001, certo? Então vamos dar continuidade exatamente da onde paramos. Mas primeiro, não esquece, me siga lá nas redes sociais, no Instagram, diariamente, quase que diariamente, tá? Eu posto os vídeos para estar auxiliando você na busca da tão sonhada aprovação. E por gentileza, já dá um like aqui no YouTube para propagar esse conteúdo para mais e mais pessoas, certo? Então, sem mais delongas, vem comigo. Olha só, então, nós paramos, não é nesse slide. Nós falamos, ó, recapitulação rápido. Nós falamos, nós falamos da hierarquia e disciplina, dos pilares da Polícia Militar, falamos do artigo 42, o 142, né? E nós também falamos dos militares que estão sujeitos ao regulamento disciplinar da Polícia Militar e também daqueles que não estão sujeitos ao regulamento da Polícia Militar. Então, o próximo tópico a qual nós falaremos agora, o próximo tópico, deixa eu só arrumar aqui a tela para ficar mais fácil. O próximo tópico a qual nós falaremos agora, nós falaremos o que é a hierarquia. Nós vamos falar da disciplina também, mas vamos primeiro trazer o conceito de hierarquia. E eu sempre digo, e eu sempre, e eu sempre digo para os alunos o quê? Que o conceito para a sua banca é muito importante. A sua banca adora os conceitos. Porque o que ela faz? Ela troca um conceito pelo outro. Ela vive fazendo isso nas questões. Então, o conceito é muito importante que você já tenha consolidado. E como eu disse no começo da aula, a sua banca é letra da lei. Não tem jurisprudência estudar a legislação da polícia, não é entendimento, é o que de fato está na norma. Então, se você sabe o que de fato está na norma, você já tem 80% de possibilidade, sem mentira nenhuma, 80% de possibilidade de acertar a questão, tá bom? Certo? Preciso decorar? Não, você não precisa decorar. O que você precisa é entender. Porque quando você decora, além de você gastar tempo, é desnecessário. Agora, quando você entende e uma coisa sai da normalidade na questão, você já vai bater o olho e falar, pô, não é esse o conceito, certo? Então vamos lá definir o que o RDPM, tá? O que o RDPM traz como conceito de hierarquia. Vamos lá. O RDPM diz assim, ó, a hierarquia policial, militar, vou colocar a tinta vermelha, policial militar é a ordenação progressiva da autoridade, ó, ordenação progressiva da autoridade, progressiva, em graus diferentes, da qual decorre a obediência dentro da estrutura da polícia militar, combinando, ó, no governador do estado, chefe supremo da polícia militar. Então aqui ele traz que a hierarquia é a ordenação progressiva da autoridade. Se é uma ordenação, está dizendo que eu tenho uma ordem. Progressiva é porque ela vai subindo. Então não tem segredo.
Não tem segredo. É aquela escada. Ó, fiz até fazer uma escada aqui, ó. É uma escada que vai subindo, certo? Ordenação progressiva, vai seguindo um progresso. Eu tenho soldado, eu tenho cabo, eu tenho sargento. Não vou nem colocar as graduações, mas vocês já sabem, né? Terceiro, segundo e primeiro. Aí depois tem o subtenente, certo? Depois eu tenho o segundo tenente. E assim vai, vocês já sabem, até chegar no coronel, certo? Só que diz o quê? Culminando aonde? No chefe supremo, que é quem? O governador. Olha que interessante, o governador, certo? Então, o governador é o chefe supremo das polícias militares. Observem, é o chefe supremo das forças militares, das polícias militares é o governador. Das forças armadas é o presidente da República, um civil. Então, os chefes supremos das instituições militares são civis. Perfeito? Então, conceito básico, a ordenação progressiva da autoridade, da qual decorre a obediência, ou seja, em relação a essa escada que nós temos aqui, em relação a essa escada, ó, essa escada progressiva, essa escada aqui ela só é ascendente, certo? Ela é ascendente e eu devo obediência a quem está no degrau acima, porque é uma ordenação progressiva. Perfeito? Aqui não tem segredo. O mais importante é você entender o conceito, tá bom? Beleza? Aí diz, olha só, que interessante. A ordenação, ó, a ordenação da autoridade se faz em postos e graduações, de acordo com o escalonamento hierárquico e a antiguidade e precedência funcional. Olha só, então a ordenação da autoridade se faz em postos. Postos para os oficiais, nós sabemos, tá? Para os oficiais e graduações para quem? Para as praças. Perfeito? Não tem segredo aqui para nós, é só para nós organizarmos o que nós já sabemos. Isso eu tenho certeza que você já sabe, mas nós estamos apenas condensando esse entendimento, beleza? Então vem aqui. Observação, ó, posto, aqui é muito importante, tá? Isso daqui é importante para você gravar para sua prova. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do governador e confirmado em carta patente ou folha apostila. E graduação é o grau hierárquico das praças, ó, conferida por quem? Pelo comandante geral da Polícia Militar. Então vem comigo aqui, ó, posto, posto e graduação. Ó, posto e graduação. Certo? Aqui eu vou colocar assim, ó, conferido. Quem confere de entregar, né? É conferir de entregar, tá bom? Ó, conferido, isso, é ato de entregar. Conferido pelo governador, governador, certo? E a graduação é conferida pelo comandante geral. Olha só que legal, olha só que interessante, certo? É isso mesmo, tá vendo? Ó, então você já sabe que isso daqui você não pode errar, porque a sua banca ela vai tentar te confundir. Quem é que confere o posto ao oficial? O governador. E quem que confere a graduação à praça? O comandante geral, tá bom? E olha só que interessante, olha só que interessante isso daqui. A autoridade competente que pode
digamos assim, mandar embora tanto o oficial como o graduado é essas respectivamente, mas eu vou te explicar. Calma, calma. Olha só. Por que que eu estou falando isso? Porque eu tenho mediante um processo regular, certo? Processo exclusório, que nós sabemos é demissão, é a expulsão. Demissão para oficial, expulsão e demissão e expulsão para as praças, tá? E quem é a autoridade competente para demitir ou expulsar? A praça é o comandante geral. O comandante geral, autoridade que pode, que após o processo regular, vai demitir ou expulsar a praça. E o governador, depois de todo o percurso que nós iremos estudar aqui também, que é o processo de conselho de justificação, né? Também é um processo regular, mas através do conselho de justificação, previsto lá na Constituição e na lei federal também, tá certo? Nós veremos que depois do processo de perda de posto, o governador acaba assinando a demissão do oficial, tá? Então isso é interessante nós sabemos, porque se vier na sua prova que no final do processo judicial, tá? Do processo judicial, que é o final do conselho de justificação, quem assina é o comandante geral, você já sabe que não, tá errado. É o governador. Porque aí você vai naquela lógica, quem é que confere o posto também é a autoridade para assinar e terminar de demitir o oficial. E a mesma coisa para a praça. Se vier na sua prova que é o governador que assina para as praças, você sabe que não, que o próprio comandante é a autoridade competente para tanto. Beleza? Certo, até aqui. Dando continuidade, então, olha só. Próximo tópico. A antiguidade entre os militares do Estado, isso é muito importante. Em igualdade de posto ou graduação será conferida. Olha só, olha o que ele diz aqui. A antiguidade entre os militares dos estados em igualdade de posto e graduação. Por que que eu estou falando isso? Porque se for de posto ou graduação diferente, eu não tenho problema em relação à antiguidade. Nós já vimos aqui atrás, ó. Nós já vimos, ó. Eu fiz a escada e disse que aqui tem uma. Essa daqui é de obediência. Obediência, certo? Então, essa obediência aqui, ó, o soldado para com o cabo, para com o sargento, obviamente, essa escada ela também é pulada, né? O soldado, obviamente, ele deve obediência ao coronel, ao tenente e assim por diante. Tá certo? Tá certo? Então, se essa questão aqui ela só cria essa essa regra quando se trata da mesma do mesmo posto e graduação. Então eles dizem que há antiguidade entre os militares do mesmo estado em igualdade de posto e graduação. Quando eu falo de posto e graduações diferentes, eu não falo em antiguidade. Eu falo aquele é mais graduado que o outro, certo? Ou aquele tem uma hierarquia maior do que o outro. Eu não vou dizer antiguidade. Antiguidade é quando estão entre os mesmos postos e graduações, tá bom? E o que que define essa antiguidade no mesmo posto e graduação? Vem comigo. Olha só, como que definida? Será definida pela data da última promoção. Data da última promoção. Imaginemos eu tenho dois capitães. Como que eu vou saber qual capitão é mais antigo? Primeiro critério, data da última promoção. Quem foi promovido ao posto de capitão primeiro? Aquele que foi promovido ao posto de capitão primeiro, em data anterior, é o mais antigo. Tranquilo? Próximo critério, imaginemos então que os dois foram promovidos ao posto de capitão na mesma data. Aí eu vou para o próximo critério. Qual o próximo critério? Prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Ou seja, já que os dois foram promovidos a capitão, na mesma data,
O próximo critério é verificar qual dos dois foi promovido a primeiro tenente primeiro, certo? Ó, ficou até uma jogada, né? Primeiro tenente primeiro, beleza? Qual foi promovido primeiro a primeiro tenente, certo? Imaginemos então que os dois foram promovidos juntos a primeiro tenente. Aí eu vou para a próxima. Classificação no curso de formação ou habilitação. Então, imaginemos que os dois são da mesma turma de aspirante, né? De aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão. Qual a classificação no concurso? Quem ficou melhor classificado no concurso? Um ou outro? Aquele que, obviamente, ficou melhor classificado no concurso é o mais antigo, certo? Ah, não, mas teve um empate ali e eles ficaram com a mesma classificação. Vamos ver então qual a data de admissão e nomeação. Quem foi nomeado primeiro, quem que foi admitido primeiro na Polícia Militar? Pô, eles entraram juntos. E o último critério que o RDPM traz é a maioridade. Quem é que faz aniversário primeiro ou depois, certo? E fica por aí. Então, esses são os critérios que são analisados, mas observe, esses critérios são analisados quando e somente quando eles estão no mesmo posto e graduação. É o que diz aqui. A antiguidade entre os militares do Estado em igualdade de postos ou graduação serão definida por esse critério aqui. Beleza? Descendo, vamos lá. Próximo slide. Olha só. No caso, olha essa observação. No caso de promoção a aspirante oficial, a aluno oficial, a terceiro sargento, a cabo, ou nos casos de nomeação de oficiais, aluno oficiais ou admissão de soldado, prevalecerá, olha só, prevalecerá para efeito de antiguidade a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos ou concursos. Nada mais é que está dizendo aqui que nesses casos, aluno oficial, terceiro sargento e tudo mais, o que prevalecerá para saber quem é o mais antigo é a classificação no respectivo curso ou concurso, certo? Próximo tópico. Precedência funcional. O que é essa precedência funcional? Isso daqui é muito importante, você precisa levar para sua prova, tá? O que significa precedência funcional? É quando em igualdade de postos, eu não analiso mais a antiguidade por nota, ou quem foi promovido primeiro, mas eu analiso um outro critério. Um outro critério. Qual que é esse critério? É a precedência funcional. Olha só o que diz em relação à precedência funcional, o que o RDPM traz. A precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade de postos ou graduações, o oficial ou a praça, olha só, ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional sobre os integrantes do órgão ou serviço que dirige, comanda ou chefia. Então, um militar vai ter precedência funcional, ou seja, vai ser mais antigo que o outro quando ele tiver essa precedência. Aí diz o inciso primeiro, ocuparam cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional sobre os integrantes do órgão ou serviço que dirige ou chefia. Imaginemos a seguinte situação para os praças. Olha só, eu tenho um cabo da guarda. E aquele cabo da guarda ele é mais moderno, ele foi promovido depois do que o antigão. Tem um mês de cabo de cabo. E o outro já tem 10 anos de cabo, é aquele cabo antigão. Que quer ser cabo, quer aposentar como terceiro sargento. Não, eu quero aposentar como terceiro, vou ficar o resto da vida como cabo agora. Beleza. Ele é antigaço de cabo.
e o outro foi promovido há um mês. Só que este que foi promovido há um mês é o comandante da guarda, ele está lá como comandante da guarda, perfeito? Este que está como comandante da guarda, ele tem precedência funcional em relação ao cabo antigão. Ou seja, ele pode fiscalizar o carro do outro, ele pode pedir para alguma coisa que seja inerente ali àquela função da guarda em relação ao outro. Por quê? Porque ele tem uma precedência funcional. É por isso que a gente diz que o sentinela é inviolável. Porque naquela precedência que ele tem ali oferida pelo comandante, ele é inviolável. E a mesma coisa é com essa precedência funcional, com esse exemplo que eu acabei de dar do cabo da guarda. Ele tem sim uma precedência funcional em relação aos outros cabos. E o que diz aqui o texto? Que se ele tem uma precedência funcional, ele é mais antigo, para fins, obviamente, de aplicação do RDPM e tudo mais. Tá bom? E o segundo critério da precedência funcional, olha só, estiver no serviço ativo em relação aos inativos. Então, observe, sempre aquele que tem uma graduação ou posto em relação ao que está inativo, ele tem precedência funcional. Imaginemos dois sargentos, dois terceiros sargentos. Um está na ativa e o outro, ó, é antigão. Quem tem precedência funcional? Aquele que está na ativa. Imaginemos dois capitães. Um é capitão desse ano agora, certo? Acabou de ser promovido a capitão. E o outro é antigão de capitão, aposentou, nem foi promovido diretamente por antiguidade posterior. é, e é antigo. No entanto, ele está inativo. Aquele que foi promovido a capitão ontem, ele tem precedência funcional em relação ao que é capitão da inatividade, certo? Então, essa da precedência funcional é muito importante. Esses dias um aluno perguntou do sargentiante. Falar, mas e o sargentiante? Ele é terceiro sargento e eu tenho um subtenente. Então ele é mais antigo? Aí não. Por quê? A própria letra da lei já diz, ó, precedência funcional ocorrerá quando em igualdade de postos ou graduações, o oficial ou a praça ocupar. Então considera-se mais antigo para esses fins, em igualdade de postos ou graduações. Não estando em igualdade de postos e graduações, eu não falo mais em precedência funcional, certo? Beleza? Vamos ver o último, mais um tópico aqui. Deontologia. Então, a deontologia eu vou deixar para falar para vocês no próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso. Tá bom? Fechou? Não esquece, ó, siga-nos nas redes sociais, já dê um like nessa aula para que essa aula venha alcançar mais pessoas e o conteúdo seja propagado. Beleza? Senhoras e senhores, até mais e um forte abraço.